beleza? Vamos falar hoje nesse vídeo sobre o RSI, Índice de Força Relativa, um importante indicador que pode te mostrar alguns pontos bons para entrada e saída de operações, tá? Mas tem que tomar cuidado, que assim como outro qualquer indicador, ele é um indicador com atraso, ele consegue fazer cálculo a partir de algum evento que já ocorreu dentro do gráfico. A fórmula está aí na tela. Porém, a gente não vai discutir fórmula, o que interessa é a gente saber como utilizar para ganhar dinheiro dentro das operações no day trade. Estamos no gráfico do Ethereum, a segunda criptomoeda mais valorizada em capitalização de mercado no atual momento, tá? Primeira coisa que a gente precisa saber é onde fica o indicador do RSI ou IFR. Dentro da aba indicadores de qualquer plataforma que vocês utilizem para fazer trade, vai ter o RSI ou IFR. Aqui dentro eu estou utilizando o TradingView, ele já está nos meus favoritos aqui, ele está aqui, ó, índice de força relativa, tá? Agora, habilitou o indicador, é apenas configurar ele, tá? Dentro da aba configurações, iremos configurar. A gente vai desabilitar esse cara aqui, que é o RSI baseado em uma média, não interessa pra gente, só interessa o outro. O que interessa? Essas regiões, ó, região superior e região inferior. A região superior, a gente tenta ser mais conservador, a gente coloca em 80, e a região inferior a gente coloca em 20. Já vou explicar o que é isso daí, tá? E o período, tá? Período que ele é calculado, né? Ele está calculando em 14 períodos, ou seja, independente do tempo gráfico que a gente esteja utilizando, ele vai calcular os últimos 14 candles, tá? Para fazer o cálculo do RSI. Dando OK, ele vai estar aqui aparecendo aqui embaixo, tá? Aqui está como IFR e eu vou explicar como que funciona. Dentro daquelas configurações a gente habilitou o 80-20, o que significa ele, ó? Quando ele chegar próximo a essa região de 80, ele vai estar numa região de sobrecompra. Ou seja, muitas pessoas já abriram posição ali dentro do gráfico e não tem mais para quem vender, em teoria, tá? A gente vai ver que o RSI ele pode dar falsos sinais também, tá? Então o que acontece? Acima de 80 ou próximo à região de 80 está numa sobrecompra. O RSI sugere que o preço inverterá de direção e começará a cair. Subiu para caramba, ele vai começar a cair. Quando ele está próximo da região de 20 ou abaixo da região de 20, ele indica uma região de sobrevenda. Ou seja, muitas pessoas já fecharam a posição e isso indica que o preço pode voltar a subir. Porém, assim como qualquer outro indicador, indicador com atraso, ele apenas faz cálculo do que já aconteceu. Você corre o risco de entrar com ele apenas como confluência de fator e acabar tomando stop, tá? Então, para quem não sabe ainda, tem outras confluências de fatores que vocês utilizam para fazer as operações trade. Dentro do canal e na descrição do vídeo tem uma playlist técnica onde vocês podem assistir e ver várias aulas sobre análise técnica e aplicações dela, tá? Então olha lá, confere depois que vocês não vão se arrepender. Inclusive esse vídeo também vai para lá, para dentro da playlist técnica, tá? Então vamos lá, vamos identificar aqui no gráfico aqui as regiões, ó. A gente está no período gráfico de uma hora, mas a gente depois vai subir o período gráfico e vai ver que ele funciona em qualquer tempo gráfico, ó. O que acontece aqui? É uma criptomoeda, tá? Aqui a gente já vê uma divergência de fator, ó. Antes de ver divergência, vamos ver aqui alguns sinais que ele deu que funcionou, ó. Dentro dessa região aqui, ó, aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó? Olha só que interessante. Aqui ele já deu um sinal que dentro do gráfico de uma hora que estava próximo a uma sobrevenda. O preço já tinha caído bastante e ele tenderia a mudar de direção e voltar a subir. Só que não ocorreu, ele lateralizou e caiu um pouco mais. Quando ele caiu um pouco mais, o RSI quase que igualou com o RSI anterior, como vocês conseguem ver aqui embaixo, tá? Então, o que acontece? Aqui dentro dessa região seria uma região importante para compra, para você apostar numa compra. Quem trabalha com o mercado futuro sabe o que eu estou falando. Ó. Aqui ele teve uma alta de mais de, contando com a máxima ali, ó, mais de quase 10%, uma alta do preço, né? Tudo isso usando apenas o indicador do RSI, tá? Mas vejam que aqui atrás ele indicou que já estava próximo à região de sobrevenda, né? O preço já tinha caído bastante e indicava que ele ia reverter a direção. Só que não foi isso que ocorreu, tá? Mas por que, pessoal, não foi isso que ocorreu? Aqui nessa região não tinha um suporte do preço, tá vendo? Ó? O suporte do preço ficava próximo a essa região aqui, ó, que era aqui. Então, se você usa apenas o RSI como fator para entrada e saída de operação, você pode tomar vários stops, tá?
Aqui nessa outra região aqui, ó, sugeriu que estava próximo a uma região de sobrecompra, o preço poderia voltar a cair. Só o que que houve? É uma lateralização do preço, tá? Quem assistiu os vídeos aí vai ver que essa aqui é uma região de distribuição, uma região de topo. Olha só que interessante agora, uma divergência de fator aqui que a gente vê, ó. A gente vê aqui, ó, dentro o preço começa a subir, ele lateraliza e volta a subir. Ele forma um outro topo aqui, ó. Aqui tinha uma região de topo, aqui tinha uma outra região. Lógico, eu estou num gráfico curto, né? Estou num gráfico de 1 hora. Ou seja, o preço continuou a subir, caiu um pouquinho, seguindo o movimento normal, subiu, mas o RSI caiu. Ou seja, se o preço sobe e o RSI cai, é um sinal de uma possível queda, tá, pessoal? Então tomem cuidado com isso. Ó. O RSI é um indicador que te ajuda auxiliando nessa região de topo, né? Ele chegou, tocou de novo numa região de resistência, só que o RSI já estava em baixa. Sugeriu que o preço poderia cair. Olha o que aconteceu, o preço não caiu, o preço despencou. Toda aquela alta ali, ó, voltou tudo para baixo, ó, aonde quem entrou na posição ali naquela região de topo já acumula uma perca de quase 10%, né? Lembrando, quem trabalha no mercado de futuros e está alavancado, 10% pode ser um prejuízo gigantesco, tá? Então, lembrando aqui, ó, região próximo a de 20 é uma região de sobrevenda, sugere que o preço vai voltar a subir. Região próxima de 80 ou acima de 80, região de sobrecompra, sugere que o preço pode voltar a cair. Só que você vê que os sinais aqui não são bem claros, tá? Por que não são bem claros? Porque não é apenas o RSI um fator de entrada ou de saída em uma operação. Você tem que usar suporte, resistência, retração de Fibonacci, tendência e médias. Ele não é o único indicador que você utiliza para você entrar na operação, mas sim, ele te dá bons sinais para poder confirmar o que você está pensando. Por exemplo, aqui dentro dessa região, ó, é uma importante região de suporte. Ó. Se a gente vir aqui, ó, traçar uma linha aqui daqui para cá, ó, a gente vê que aqui está numa região de suporte. O que que aconteceu? Ó? O RSI veio aqui, ó, nos mostrou que ele está numa região de sobrevenda. Ó. O preço voltou a subir naquela região, mesmo que seja para fazer um pullback. Ó. Voltou 3%, 3,5%. Parece pouco, tá, pessoal? Mas quem trabalha no mercado de futuros e alavancou 20 vezes, esses 3% aí representa mais de 60% de ganho de capital, tá? Para quem abriu posição comprada, tá? Vamos lá, então vamos aumentar aqui o tempo gráfico para o gráfico diário, tá? Dentro do gráfico diário, ó, vou eliminar aqui as médias aqui, ó, tá aparecendo no gráfico, ela não tá nos ajudando em nada aqui, porque a gente não tá aqui para falar de média, e sim de RSI. Então aqui dentro do gráfico, no período diário, a gente vai conseguir identificar outros pontos aqui também, tá? A gente vai vir aqui, ó, deixa eu apagar algumas coisas aqui, tinha alguns detalhes que eu já tinha salvo no gráfico. Vou apagar tudo aqui, tá? Vamos lá. Voltando aqui ajustando o gráfico, olha só que interessante, ó. Aqui tinha uma região onde ele sinalizou como uma região de sobrecompra. Sugeriu que o preço reverteria a direção e cairia. Só que não foi o que aconteceu. O preço voltou a subir. Por isso que eu falo, se você usa apenas ele como área para entrada e saída de operação, você vai acabar perdendo dinheiro. E ele voltou a subir porque não apenas o RSI mostrava que estava próximo à região de sobrecompra, só que ele não estava numa região de topo, ele não tinha uma resistência dentro dessa região bem clara e bem definida. Nesse momento aqui era uma região de topo histórico, tá? O gráfico estava aqui, a região onde ele já tinha tocado como máximo era dentro daquele ponto, tá? Vamos ver outro ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele sugeriu aqui dentro do gráfico diário, lembrando que tempos gráficos maiores têm mais peso na análise do que gráficos menores, porque gráficos de tempos menores, por exemplo, o gráfico de 1 minuto é menos relevante do que um gráfico de um dia, porque dentro de um dia houve bastante negociação e dentro do gráfico de 1 minuto não houve bastante negociação, tá? Então nessa região aqui ele mostrou que estava numa região de sobrevenda. O preço do ativo já tinha caído bastante, sugeria que ele voltaria a subir. E foi isso que aconteceu. Ó. O preço chegou ali, tocou naquela região e voltou a subir, onde ele subiu mais de 40%. Quem entrou no mercado de futuros alavancou, ganhou muita grana aqui. Quem entrou no mercado à vista também ganhou bastante grana, tá? Então tem que ver isso daí sempre, ó. Mas se você analisa apenas ele como o RSI ponto de entrada e não analisa
o que que vocês veem aqui, ó? Aqui dentro dessa região, ó, eu já consigo enxergar o que? Um suporte do preço anterior. Quem não sabe o que é suporte, entre no vídeo aí de suporte e resistência e vai te ajudar a entrar na operação. Então, o que que você tinha de confluência de fator? Um suporte anterior, né, que foi uma resistência que foi rompida, virou um suporte, né? Então, o suporte do preço anterior e o RSI demonstrando que ele estava numa região de sobrevenda, né? Então, o preço voltou a subir, né? Só que logo depois ele mudou de direção. Essa região era um pullback para continuar a queda, tá? Então, tome cuidado. Ele não é um indicador que vai fazer você entrar e sair de uma operação. Porém, ele vai te ajudar te dando uma luz em relação se o ponto está sobrecomprado ou sobrevendido. Sobrecomprado quando está próximo à região de 80 ou acima da região de 80, sobrevendido quando está próximo à região de 20 ou abaixo da região de 20. Tem alguns traders que consideram a região de 70 e 30 aqui como uma região de sobrevenda, uma região de 30 e uma região de sobrecompra como uma região de 70. Para o mercado de criptomoedas eu costumo considerar a região de 80 a 20 por ser maior a volatilidade. E detalhe, o RSI não funciona apenas em criptomoedas, ele funciona também em ações, tá? A gente está aqui dentro de uma ação da Petrobras, né? A gente vai vir aqui dentro dela e a gente vai fazer uma análise aqui, ó, do RSI. Eu estou dentro do gráfico de uma hora, né? O gráfico de uma hora não é tão interessante assim, porque a gente já viu lá. Vamos pôr dentro do gráfico diário e ver os movimentos, o que, que aconteceu nele, tá? A gente vê que tem bastante negociação, um gráfico bem grande, né? Por ser uma ação que é bem antiga já, né? Então tem bastante informação aqui pra gente, ó. Vou ocultar aqui o volume, né, para não ficar atrapalhando a gente, e a gente vai ver as regiões aqui, ó. Olha só que interessante aqui, a gente já começa a ver algumas divergências de fatores, né? Aqui ele demonstrou que estava numa região de sobrecompra e o preço continua a subir. Lembrando, se você não entender sobre a região de distribuição e acumulação, você vai achar que o RSI não funcionou. E realmente ele funcionou, porque o preço mudou de direção. Só que ele estava numa região de topo, né? O que, que acontece quando ele está dentro de uma região de topo? Ele dentro dessa região de topo aqui, ele vai ter uma distribuição. Quem está com a operação aberta ali, não vai querer fechar ela de repente, ó. Ele teve uma queda de mais de 13% depois daquele toque ali dentro daquela região, tá? E olha só que interessante, mais uma divergência de fator igual que a gente viu antes, ó. O preço continuou a subir, né? Ele lateralizou um pouco e subiu. Só que olha o RSI aqui, o que que aconteceu nessa região? O RSI caiu. Se o RSI caiu, provavelmente o preço não sustentaria naquela região de topo. E tanto é que o preço caiu mais de 12%, tá? Isso daqui para grandes investidores representa um prejuízo tremendo, perder 13% do capital, tá? Então tomem cuidado, usem o RSI, mas não usem ele apenas como fator para entrada e saída de operação. Use outros fatores técnicos que possam te auxiliar a entrar e sair na operação. Beleza? Espero poder ter te ajudado aí. Quem gostou, curte, compartilha, comenta, deixe seu comentário positivo e incentive para que o canal esteja saindo mais vídeo e a gente possa estar disponibilizando mais conteúdo de qualidade e gratuito para vocês. Beleza? Valeu!